Imagine um exército silencioso, disciplinado e invisível aos olhos distraídos, que trabalha noite e dia sob seus pés. Elas não fazem barulho, não pedem permissão e não se importam com sua presença. Cortam, carregam, enterram, cultivam e dominam, tudo sem que você sequer perceba. Essas criaturas tão pequenas que cabem na ponta de um dedo são responsáveis por movimentar toneladas de solo, moldar ecossistemas inteiros e influenciar o destino de florestas e plantações. Estamos falando das formigas cortadeiras, mas não se engane. Esse nome simples esconde uma das organizações mais complexas e fascinantes da natureza. Um verdadeiro império subterrâneo, operado com uma precisão assustadora, onde cada indivíduo sabe exatamente o que fazer, quando fazer e por que fazer. Você pode não vê-las, mas elas estão em toda parte, e o que está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga o chão que pisa. Se você acha que conhece a natureza, espere até entender como funciona o mundo secreto dessas formigas. Prepare-se para uma jornada impressionante, que vai revelar estratégias de guerra, engenharia avançada, agricultura subterrânea e uma ordem social tão bem estruturada que desafia até mesmo a inteligência humana. Este não é apenas um documentário sobre insetos, é uma janela para um universo invisível, mas absolutamente essencial para a vida como a conhecemos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e venha comigo desvendar o exército invisível que domina o solo. O mundo sob nossos pés é muito mais complexo e vivo do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto caminhamos distraídos por florestas, jardins ou plantações, uma força poderosa age sem descanso, escavando túneis, carregando folhas e transformando a paisagem subterrânea em uma verdadeira metrópole viva. As formigas cortadeiras, pertencentes principalmente aos gêneros Atta e Acromyrmex, não são apenas mais uma espécie de insetos entre tantas. Elas são engenheiras, agricultoras, soldados e operárias altamente especializadas, funcionando como uma superorganização que desafia nossa própria compreensão sobre sociedade, trabalho e sobrevivência. Para começar a entender a magnitude desse exército invisível, é preciso olhar para além do tamanho diminuto de uma formiga. Cada colônia pode abrigar milhões de indivíduos, divididos em castas com funções extremamente bem definidas. Há operárias que cortam folhas, outras que transportam o material, soldados que defendem a entrada do formigueiro, formigas menores que cuidam da higiene interna e ainda a formiga rainha, que pode viver mais de uma década, sendo a única responsável por gerar descendentes. Todas essas funções são executadas em harmonia, como se fossem partes de um único organismo vivo, uma mente coletiva que age com precisão milimétrica. Isso por si só já seria impressionante. Mas vai além. Essas formigas não comem as folhas que carregam. Em vez disso, utilizam esse material para cultivar fungos em câmaras subterrâneas cuidadosamente climatizadas. Elas literalmente constroem e gerenciam uma fazenda subterrânea, onde os fungos são o alimento principal da colônia. Essa relação simbiótica entre formiga e fungo existe há milhões de anos e representa uma das práticas agrícolas mais antigas do planeta. Antes do ser humano sequer sonhar em plantar algo, as formigas cortadeiras já dominavam a arte da agricultura. Isso não é apenas surpreendente, é revolucionário. E ainda há mais. As estruturas construídas por essas formigas desafiam os limites da engenharia natural. Um formigueiro de cortadeiras pode ocupar áreas de até 600 metros quadrados, com galerias que descem até 7 metros de profundidade. Dentro desse complexo, a ventilação, a temperatura e a umidade são reguladas de forma autônoma, criando um microclima ideal para o cultivo dos fungos e a sobrevivência da colônia. Elas escavam toneladas de terra todos os anos, alterando a composição do solo e contribuindo para a aeração e a fertilidade da terra, o que beneficia direta e indiretamente diversas outras formas de vida. Essa influência, porém, não se limita à natureza. As cortadeiras são também uma força invisível que afeta a agricultura humana. Em algumas regiões, são vistas como pragas por sua capacidade de devastar plantações inteiras em poucas noites. A força de um único formigueiro pode equivaler ao trabalho de uma pequena retroescavadeira natural.
Ainda assim, mesmo quando vistas como ameaça, essas formigas revelam algo essencial: o poder extraordinário da organização, da persistência e da especialização. Elas não atacam por impulso, agem com método, estratégia e eficiência. O que essas criaturas nos mostram desde já é que tamanho não define impacto. A verdadeira força está na unidade, na divisão de tarefas e na capacidade de transformar o ambiente de forma profunda e duradoura. Não estamos diante de meros insetos. Estamos diante de uma civilização paralela que opera sob nossos pés com uma complexidade assustadora e uma eficiência que muitos sistemas humanos invejariam. Se olharmos com atenção para dentro de um formigueiro de cortadeiras, encontraremos algo que ultrapassa qualquer definição simplista de sociedade animal. Lá dentro, não há espaço para dúvida, hesitação ou vaidade. Tudo funciona com uma precisão quase absoluta. O caos, tão comum nas interações humanas, é substituído por uma sinfonia de trabalho constante, onde cada membro cumpre sua função com dedicação inabalável. É nessa estrutura quase militar que se revela um dos maiores segredos do sucesso das formigas cortadeiras: a divisão social baseada em castas. Cada casta é composta por formigas morfologicamente distintas, moldadas desde o nascimento para cumprir tarefas específicas. Essa diferenciação começa ainda na fase larval, quando a alimentação e o cuidado direcionam o desenvolvimento de cada indivíduo para uma função única. As operárias minúsculas, conhecidas como jardineiras, que cuidam com delicadeza extrema do fungo cultivado nos jardins subterrâneos. São elas que limpam, regam e garantem que nenhum contaminante destrua a base alimentar da colônia. Um trabalho silencioso e vital, realizado sem interrupção. Depois há as operárias médias, responsáveis por cortar e transportar fragmentos de folhas muitas vezes maiores que seus próprios corpos. Essas são as que geralmente vemos caminhando em longas fileiras organizadas, cruzando caminhos, troncos e até estradas inteiras com disciplina. Elas não apenas cortam, avaliam a qualidade da planta, evitam espécies tóxicas e decidem coletivamente quais folhas serão levadas. Isso requer comunicação constante por meio de feromônios, sinais químicos trocados com precisão impressionante. As operárias maiores atuam como transportadoras ou vigias. São as primeiras a enfrentar ameaças externas e as que guiam as tropas em missões de coleta. Já os soldados, com suas enormes mandíbulas, têm como missão proteger a colônia de predadores, como tamanduás, lagartos ou até outras formigas invasoras. Por fim, no centro mais profundo da colônia, vive a rainha. Ela é maior que todas as outras formigas e seu único papel é botar ovos, milhares por dia. Sua presença é protegida com fervor absoluto, pois sua vida garante a continuidade da colônia. Sem ela, tudo entra em colapso. O que impressiona nessa estrutura é a total ausência de disputa por poder. Nenhuma formiga deseja o lugar da outra. Não há ambição pessoal, vaidade, nem sede por status. Todas trabalham por um bem maior, que é a sobrevivência e expansão da colônia. Essa entrega completa ao coletivo é o que torna o formigueiro tão eficiente. E esse é um dos maiores contrastes com a sociedade humana. Enquanto nós frequentemente nos perdemos em disputas internas e conflitos de interesse, as formigas seguem um único propósito com determinação absoluta. Esse modelo de organização revela algo profundo. Quando cada indivíduo conhece seu papel e se compromete com ele sem hesitar, o impossível se torna alcançável. O que as formigas cortadeiras constroem com disciplina, foco e cooperação é um exemplo poderoso de como a verdadeira força nasce da união, da humildade funcional e da dedicação incondicional ao bem comum. É um retrato fiel do que a natureza é capaz de realizar, quando todos trabalham em perfeita sincronia. No âmago do formigueiro, oculto entre túneis escuros e câmaras secretas, acontece um processo que mudaria completamente a maneira como muitos enxergam os insetos, se ao menos pudessem observá-lo de perto. Trata-se do cultivo do fungo Leucoagaricus gongylophorus, uma prática tão ancestral e sofisticada que desafia os limites da imaginação. As formigas cortadeiras não apenas colhem folhas, elas são agricultoras, no sentido mais completo da palavra. O material vegetal recolhido pelas operárias não é destinado à alimentação direta.
Ele serve como substrato para o crescimento do fungo, que sim é a base de toda a dieta da colônia. Esse fungo não cresce ao acaso. As formigas o cultivam meticulosamente, em câmaras subterrâneas construídas com uma precisão que lembra os mais avançados sistemas de estufas humanas. Cada fragmento de folha é mastigado, umedecido com saliva e inoculado com esporos do fungo. Mas a complexidade não para por aí. As formigas monitoram a temperatura, controlam a umidade e removem constantemente qualquer elemento que possa contaminar a cultura. Se detectam a presença de fungos parasitas, imediatamente isolam a área e removem os fragmentos comprometidos. E elas não fazem isso no escuro. As formigas cortadeiras possuem glândulas especiais que produzem substâncias antimicrobianas naturais, funcionando como verdadeiros pesticidas biológicos. Essa capacidade de manipular o ambiente, proteger o cultivo e manter a saúde do fungo é uma forma de biotecnologia evolutiva que precede qualquer avanço humano nesse campo. Elas não estão apenas vivendo, estão gerenciando um sistema agrícola fechado, autorregulado e eficiente. Algo que nem mesmo as civilizações humanas mais antigas conseguiram estabelecer com tanta eficácia por tanto tempo. Essa relação simbiótica entre formigas e fungo é tão estreita que uma não sobrevive sem a outra. Quando uma nova rainha parte para fundar sua colônia, ela carrega consigo um pequeno fragmento do fungo ancestral em sua cavidade bucal. Ela o protege com sua vida, porque sabe que é dele que toda a colônia futura dependerá. Esse gesto simples e instintivo carrega milhões de anos de coevolução. O fungo, por sua vez, não existe mais em estado selvagem. Ele depende completamente das formigas para sobreviver. É um casamento ecológico, onde ambas as partes se adaptaram tão profundamente uma à outra, que se tornaram inseparáveis. Esse nível de interdependência e cuidado revela uma inteligência coletiva que ultrapassa qualquer noção comum de instinto animal. Não estamos falando de comportamento aleatório, mas de um sistema altamente integrado, onde cada ação tem uma finalidade clara e onde os erros são rapidamente corrigidos pelo conjunto. O que parece ser apenas natureza é, na verdade, estratégia, técnica e precisão. As formigas cortadeiras não apenas vivem, elas dominam. Adaptam e moldam o ambiente com um propósito inabalável. Quando pensamos em forças que moldam o ambiente, normalmente imaginamos eventos catastróficos como furacões, erupções vulcânicas ou grandes secas. Mas poucas pessoas percebem que, silenciosamente, todos os dias, as formigas cortadeiras realizam uma transformação profunda e constante no solo e na vegetação ao seu redor. Sua atividade é tão intensa que cientistas já as classificam como engenheiras ecológicas, organismos que modificam significativamente o meio ambiente ao seu redor, influenciando a distribuição de nutrientes, o crescimento de plantas e até o comportamento de outras espécies. A escavação de túneis e câmaras subterrâneas movimenta toneladas de terra anualmente, modificando a estrutura do solo de maneira comparável ao que uma pequena retroescavadeira faria. Esses túneis não apenas arejam o solo, melhorando sua permeabilidade, como também redistribuem minerais e matéria orgânica, criando um ambiente mais fértil para outras formas de vida. Além disso, o material vegetal que as formigas cortam e levam para seus formigueiros acaba sendo parcialmente decomposto, enriquecendo o solo com nutrientes fundamentais, como nitrogênio e fósforo. Em áreas de floresta, esse processo contribui para o ciclo saudável da vegetação, mantendo o equilíbrio ecológico ao longo das estações. No entanto, esse mesmo poder de transformação torna-se problemático quando as formigas cortadeiras interagem com ambientes agrícolas ou urbanos. Elas não distinguem entre uma árvore nativa e uma plantação de eucalipto, entre uma folha de floresta e uma muda recém-plantada. Sua voracidade é indiferente à intenção humana. Em questão de horas, uma plantação inteira pode ser comprometida. Em regiões tropicais da América Latina, por exemplo, as formigas cortadeiras são uma das principais pragas da silvicultura, causando prejuízos milionários anualmente. E o que torna o combate ainda mais difícil é justamente sua organização. Destruir um formigueiro superficialmente é inútil. Suas raízes profundas, literalmente e figurativamente,
garantem a sobrevivência da colônia, mesmo diante de ataques humanos. Agricultores, técnicos e biólogos tentam diversas estratégias para controlar suas populações, desde iscas químicas até métodos biológicos. Mas o verdadeiro desafio está em lidar com sua resiliência. Quando uma colônia é perturbada, rapidamente inicia a reconstrução. Como um organismo vivo, ela se adapta, se defende e reestrutura sua base. Esse comportamento torna a luta desigual, pois estamos lidando não com um inimigo isolado, mas com uma inteligência coletiva que responde às ameaças com estratégia e agilidade. Ainda assim, é preciso compreender que, por mais que causem prejuízos em determinadas circunstâncias, as formigas cortadeiras são parte essencial dos ecossistemas dos quais fazem parte. Elas desempenham um papel vital na renovação do solo, na dispersão de sementes e na manutenção do equilíbrio ecológico. Quando observamos seus impactos negativos, estamos muitas vezes lidando com um desequilíbrio anterior provocado pela ação humana, desmatamentos, monoculturas extensivas, destruição de habitats naturais. As formigas não são o problema, mas um sintoma da forma como tratamos o planeta. Esse entendimento é fundamental. O mesmo comportamento que prejudica lavouras é o que mantém vivas as florestas. O que nos desafia também sustenta a vida ao nosso redor. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que o equilíbrio entre seres humanos e natureza depende de conhecimento, respeito e, acima de tudo, convivência inteligente. Uma colônia de formigas cortadeiras pode conter milhões de indivíduos, todos trabalhando simultaneamente, sem líderes visíveis, sem reuniões, sem palavras. E ainda assim, cada movimento, cada tarefa, cada decisão parece orquestrada com uma precisão que desafia até mesmo os mais complexos sistemas humanos. Como é possível que tantas criaturas, sem cérebro desenvolvido ou linguagem verbal, consigam operar com tamanha eficiência? A resposta está em um conceito que a ciência humana ainda luta para compreender completamente: inteligência coletiva. As formigas cortadeiras não pensam individualmente como nós. Elas funcionam como neurônios em um cérebro gigantesco e descentralizado. Cada ação, por menor que seja, influencia o comportamento do grupo como um todo. Esse sistema de decisões distribuídas permite que a colônia reaja rapidamente a estímulos externos, encontre caminhos alternativos, se defenda de ataques e se reorganize após desastres. Tudo isso sem que uma única formiga saiba o que está acontecendo em escala total. O todo é sempre mais inteligente do que a soma das partes. Essa inteligência coletiva é viabilizada por um sofisticado sistema de comunicação baseado em feromônios, substâncias químicas liberadas no ambiente que carregam informações específicas. Quando uma formiga encontra uma fonte de folhas, por exemplo, ela libera uma trilha química no caminho de volta ao ninho. Outras formigas detectam essa trilha com suas antenas sensíveis e a seguem, reforçando-a à medida que avançam. Em pouco tempo, uma verdadeira autopista verde é formada, por onde centenas, às vezes milhares de formigas caminham em sincronia. Se a trilha é interrompida, se um obstáculo surge, outras rapidamente exploram caminhos alternativos e, ao encontrar uma nova rota eficiente, marcam-na com novos feromônios, atualizando a informação para todo o grupo. Esse sistema não depende de um plano centralizado. Não há uma formiga comandante. Tudo se baseia em simples regras individuais, seguidas por cada membro, que combinadas geram comportamentos incrivelmente complexos. A ciência chama isso de comportamento emergente, quando padrões de organização e inteligência surgem espontaneamente da interação entre componentes simples. O resultado é um sistema dinâmico, resiliente e incrivelmente adaptável. Enquanto muitos exércitos humanos desmoronam sem comando, as formigas prosperam sem precisar dele. Outro aspecto surpreendente da comunicação entre formigas é sua capacidade de detectar problemas internos na colônia. Se um tipo específico de formiga está em menor número, as demais automaticamente ajustam seu comportamento para suprir a necessidade. Se o fungo cultivado apresenta algum desequilíbrio, as jardineiras modificam a umidade e a ventilação das câmaras. Essa resposta quase instantânea a desequilíbrios é um reflexo
direto da percepção compartilhada que essas criaturas possuem do ambiente ao seu redor. E tudo isso acontece sem que nenhuma delas precise compreender o todo. O que guia suas ações não é consciência, mas interconexão. Elas vivem para o coletivo, e por isso o coletivo vive com extraordinária eficiência. Se aplicássemos esse mesmo modelo de comunicação, adaptabilidade e cooperação aos sistemas humanos, muitas de nossas crises desapareceriam. A lição que as formigas cortadeiras oferecem é clara. Quando cada um faz bem sua parte, conectado ao propósito comum, o impossível se torna rotina. Se há uma palavra que define o comportamento das formigas cortadeiras diante da adversidade, essa palavra é resiliência. Elas não apenas sobrevivem, elas se reorganizam, se adaptam e florescem onde qualquer outro organismo sucumbiria. Em seu mundo subterrâneo, o colapso de uma galeria, o ataque de um predador ou a destruição parcial do formigueiro não são sinônimos de fim. São apenas estímulos que disparam uma reação em cadeia, onde o coletivo se reconfigura, os papéis se redistribuem e a reconstrução começa com precisão cirúrgica. É comum que agricultores tentem eliminar formigueiros com métodos agressivos, como queima, alagamento ou aplicação de substâncias químicas. No entanto, o que se observa em muitos desses casos é o retorno do formigueiro dias ou semanas depois, não no mesmo ponto exato, mas a poucos metros dali, com novas saídas, túneis reposicionados e câmaras reconstruídas com ainda mais eficiência. O segredo está na estrutura descentralizada do ninho. Ao contrário de construções humanas, que colapsam por inteiro quando a base é danificada, o formigueiro é projetado para resistir a perdas parciais. Ele é, por natureza, modular, redundante e adaptável. Mesmo quando grandes áreas do complexo subterrâneo são destruídas, as operárias restantes começam imediatamente a escavar novos túneis, remover os escombros, transportar a rainha e o fungo para locais seguros e retomar o ciclo vital da colônia. Essa resposta automática não vem de ordens superiores, mas de padrões comportamentais profundamente enraizados que garantem que o sistema como um todo continue a funcionar, mesmo sob pressão. É uma inteligência de emergência, acionada sem pânico, sem desespero, sem perda de foco. Essa habilidade de se adaptar é também observada quando há mudanças no ambiente externo. Alterações na vegetação, novas construções humanas ou variações climáticas não paralisam as cortadeiras. Elas reavaliam as rotas de forrageamento, mudam os pontos de coleta, modificam a profundidade das câmaras internas para controlar melhor a temperatura e até reestruturam a hierarquia de trabalho, redistribuindo funções conforme a necessidade. Essa plasticidade comportamental é uma das razões pelas quais essas formigas sobreviveram a eras inteiras de mudanças planetárias e por que continuarão a existir mesmo quando outros organismos desaparecerem. A resiliência das formigas cortadeiras também está em sua biologia. Cada casta possui uma margem de flexibilidade para assumir funções secundárias em momentos de crise. Se há escassez de jardineiras, outras operárias assumem suas tarefas. Se o número de soldados diminui, formigas maiores são realocadas para a defesa. Essa multifuncionalidade, aliada à cooperação absoluta, garante que nenhuma tarefa fique por fazer. Tudo se ajusta, tudo se equilibra novamente, porque a sobrevivência do todo está acima do conforto de cada parte. A lição aqui é poderosa. Enquanto muitos sistemas entram em colapso diante do inesperado por dependerem de estruturas rígidas e centralizadas, o formigueiro mostra que a verdadeira força está na flexibilidade, na capacidade de se reorganizar rapidamente e na prontidão para agir diante da incerteza. As formigas cortadeiras não têm medo do caos. Elas o enfrentam com ação coordenada, silenciosa e implacável. Tudo começa com um voo. Um momento quase imperceptível aos olhos humanos, mas absolutamente decisivo para o destino da floresta e do solo. Em determinadas épocas do ano, quando as condições climáticas são ideais, milhares de formigas aladas emergem de formigueiros maduros. Entre elas, estão os futuros reis e rainhas. O céu se enche de pequenos pontos escuros, lançando-se em um voo nupcial, que dura apenas algumas horas, mas cujo impacto pode durar décadas.
É nesse ritual silencioso que se desenha o futuro das colônias de formigas cortadeiras. Durante esse voo, machos e fêmeas se acasalam em pleno ar. Os machos, após cumprirem seu propósito reprodutivo, morrem logo em seguida. Já as fêmeas fecundadas caem ao chão e começam uma das jornadas mais desafiadoras da natureza: fundar uma nova colônia. Primeiro, elas se enterram rapidamente para escapar de predadores. Depois arrancam suas próprias asas, um ato simbólico e biológico. Elas não mais pertencerão ao céu. A partir desse momento, toda sua existência será subterrânea, dedicada à construção de um império invisível. E é nesse exato instante que a verdadeira mágica acontece. Cada rainha carrega consigo não apenas os espermatozoides que fertilizarão milhões de ovos ao longo de sua vida, mas também um fragmento do fungo cultivado em sua colônia de origem. Guardado em sua cavidade bucal, esse pequeno pedaço de vida será a base alimentar da futura colônia. Sem ele, a fundação falha. Com ele, nasce a possibilidade de uma nova civilização subterrânea. A rainha inicia sozinha a escavação de uma pequena câmara, onde deposita seus primeiros ovos e planta o fungo com o qual alimentará as larvas. Ela mesma cuida da incubação, da limpeza e da alimentação, até que nascem as primeiras operárias. Essas, por sua vez, assumem as tarefas básicas da colônia, liberando a rainha para focar exclusivamente na postura de ovos. Em questão de semanas, a estrutura começa a crescer. Túneis se multiplicam. Novas câmaras são escavadas. O fungo é expandido. A colônia ganha vida. Esse processo é incrivelmente frágil nos primeiros estágios. Estima-se que menos de 5% das rainhas consigam fundar colônias viáveis. A maioria é predada, sucumbe a infecções ou falha na manutenção do fungo. Mas as que vencem esses obstáculos se tornam mães de milhões, responsáveis por verdadeiras cidades subterrâneas que em poucos anos podem dominar áreas inteiras de floresta, campo ou cerrado. Essa expansão não é aleatória, é estratégica, silenciosa e implacável. O crescimento de uma colônia segue um ritmo quase orgânico. Ela se expande conforme sua capacidade de sustento, sem desperdiçar recursos. A vegetação ao redor é mapeada, testada e explorada com precisão. Quando o entorno se torna escasso ou hostil, as formigas abrem novas frentes de coleta, adaptam sua estrutura e reorganizam seus caminhos. Não há conquista pelo excesso, mas pelo equilíbrio entre consumo e renovação. É um império que cresce com inteligência e não com arrogância. Essa dinâmica de fundação e expansão mostra como a natureza é capaz de gerar complexidade a partir de simplicidade, ordem a partir do caos, e civilizações inteiras a partir do esforço solitário de uma única rainha. O nascimento de uma colônia de formigas cortadeiras não é apenas um evento biológico. É o início de uma nova ordem subterrânea, silenciosa, poderosa e inevitável. As formigas cortadeiras, embora frequentemente invisíveis à superfície, são verdadeiras arquitetas do equilíbrio ecológico. Sua presença molda não apenas o solo, mas também o comportamento e a distribuição de muitas outras espécies. Elas são, em essência, engenheiras ambientais cujo trabalho constante alimenta uma rede interdependente de vida. Ao movimentarem o solo, reciclarem matéria vegetal e influenciarem a vegetação local, essas formigas impactam diretamente a estrutura e a saúde de ecossistemas inteiros. Ao removerem grandes quantidades de folhas e outros materiais vegetais, as cortadeiras contribuem para o controle da densidade foliar de muitas espécies de plantas. Isso, por sua vez, permite maior incidência de luz no solo e abre espaço para que sementes de outras espécies germinem. Em muitos biomas tropicais, a atividade das formigas cortadeiras é um dos fatores que garante a biodiversidade vegetal, pois evita o domínio de espécies únicas e favorece a regeneração natural. Essa ação, embora silenciosa, é vital para a renovação constante das florestas. Além disso, ao escavarem seus extensos túneis, elas promovem a oxigenação do solo e a redistribuição de nutrientes, criando ambientes propícios para o desenvolvimento de micro-organismos, bactérias benéficas e raízes vegetais. As câmaras internas do formigueiro acumulam matéria orgânica que, após o abandono da colônia, enriquece ainda mais a terra. Esses locais tornam-se, com o tempo, hotspots de fertilidade,
beneficiando a flora e a fauna da região. Em muitos casos, outros animais acabam ocupando os antigos túneis das formigas, como roedores, répteis ou até outros insetos. Os formigueiros tornam-se assim uma herança ecológica. No topo da terra, a presença das cortadeiras também afeta diretamente a cadeia alimentar. Elas servem de alimento para uma grande variedade de predadores: tamanduás, tatus, pássaros, lagartos e até algumas espécies de aranhas especializadas em capturá-las. Essa relação natural mantém o equilíbrio entre populações e garante que nenhuma espécie se torne dominante. Além disso, sua atividade constante de coleta de folhas pode alterar os padrões de movimentação de outros herbívoros, influenciando o comportamento de espécies maiores que dividem o mesmo habitat. Ainda mais intrigante é o papel que essas formigas desempenham como condicionadoras de território. Sua presença pode determinar quais espécies de plantas conseguirão prosperar em uma determinada área, interferindo diretamente na vegetação dominante. Em alguns estudos realizados em florestas tropicais, observou-se que áreas com alta densidade de formigas cortadeiras apresentam uma diversidade vegetal significativamente maior, justamente por causa da dinâmica de poda seletiva realizada por essas formigas. Elas não destroem indiscriminadamente. Escolhem, testam, abandonam ou retornam às mesmas espécies, estabelecendo uma relação quase estratégica com a vegetação ao redor. Esse conjunto de ações torna as cortadeiras uma espécie-chave, ou seja, um organismo cuja influência ecológica é desproporcional ao seu tamanho. Remover ou extinguir essas formigas de um ecossistema causaria um efeito cascata profundo e imprevisível, desestabilizando relações que se mantêm em equilíbrio há milhões de anos. Elas são muito mais do que apenas consumidoras de folhas. São reguladoras naturais, construtoras de habitat, redistribuidoras de nutrientes e vetores de equilíbrio ecológico. Compreender essa função é reconhecer que, mesmo os menores seres, quando organizados com propósito, são capazes de sustentar sistemas inteiros de vida. O trabalho silencioso das formigas cortadeiras carrega em cada folha transportada o peso de um mundo inteiro, que depende do seu esforço invisível. Ao observarmos a vida de uma colônia de formigas cortadeiras, é impossível não traçar paralelos com a sociedade humana. Há trabalho em escala gigantesca: divisão de funções, produção de alimento, defesa, construção de moradias, controle ambiental e até uma estrutura de governança biológica centrada em um ser reprodutor. No entanto, o que mais impressiona nessa comparação não é a semelhança estrutural, mas a diferença nos princípios que regem o funcionamento de cada sistema. Enquanto a sociedade humana frequentemente tropeça em conflitos de ego, competição interna e desorganização, o mundo das formigas é regido por um princípio inabalável: o bem coletivo. Nenhuma formiga deseja o lugar da outra. Não há inveja, vaidade, rivalidade por poder ou desejo de acúmulo. Cada indivíduo, desde o nascimento, é moldado biologicamente e comportamentalmente para exercer sua função com excelência. E é justamente essa entrega total ao seu papel que faz a colônia prosperar. A eficiência do sistema não vem da imposição de autoridade ou do uso da força, mas da cooperação espontânea baseada em instinto e propósito comum. Não há desperdício de energia em disputas internas. Tudo o que é feito serve a uma causa maior: a sobrevivência e expansão da colônia. E não se trata de uma utopia idealizada. Trata-se de um modelo que funciona. Há milhões de anos, antes de qualquer império humano surgir, as formigas cortadeiras já construíam estruturas subterrâneas mais estáveis que muitas das nossas cidades. Já cultivavam fungos com mais sustentabilidade do que a maioria dos nossos sistemas agrícolas. Já organizavam suas rotinas de trabalho com mais disciplina do que qualquer corporação moderna. Tudo isso sem chefe, sem salário, sem punição. Apenas com um profundo senso de pertencimento e missão. A lição que se esconde nesse comportamento é poderosa. Enquanto a sociedade humana, muitas vezes, se fragiliza pela busca incessante de reconhecimento individual, pela obsessão por status e pela incapacidade de se unir em torno de propósitos coletivos, as formigas prosperam justamente por eliminarem o eu em favor do nós. E é aí que a verdadeira força se manifesta.
Não há resistência mais sólida do que aquela construída sobre alicerces de cooperação genuína. Não há conquista mais duradoura do que aquela alcançada por meio do esforço conjunto. Imagine se cada ser humano cumprisse seu papel com a mesma entrega. Se nossas comunidades fossem construídas não sobre o conflito, mas sobre a complementaridade. Se cada um reconhecesse sua função e respeitasse a dos outros, sem desejar usurpar, competir ou destruir, o caos se transformaria em ordem. A escassez se tornaria abundância. A desigualdade cederia espaço à justiça. E tudo isso não por decreto ou força, mas por consciência e ação unificada. As formigas cortadeiras não têm ambição, mas têm propósito. Não têm individualidade, mas têm unidade. E é exatamente por isso que, mesmo diante de catástrofes naturais, mudanças climáticas ou interferência humana, continuam dominando silenciosamente os solos do planeta. Talvez o que falta à nossa espécie não seja mais poder ou tecnologia. Talvez falte apenas a humildade de aprender com aqueles que, apesar de pequenos, entenderam algo essencial. O verdadeiro progresso acontece quando todos caminham na mesma direção. Vivemos em uma era onde tudo parece depender do barulho. Redes sociais gritam por atenção. As cidades rugem com motores, sirenes, vozes apressadas. Empresas disputam espaço com publicidade agressiva. Indivíduos competem por visibilidade, tentando ser notados em meio a uma multidão que clama por validação. O silêncio, nesse contexto, passou a ser confundido com fraqueza. Quem cala parece perder. Quem não se mostra parece insignificante. Mas as formigas cortadeiras nos oferecem uma perspectiva radicalmente oposta e profundamente transformadora. Elas não fazem discursos, não constroem para serem vistas, não produzem barulho algum. Toda sua existência é conduzida na penumbra do solo em túneis silenciosos por trilhas discretas. Seu impacto, no entanto, é devastadoramente eficaz. Elas não anunciam sua presença, mas onde passam deixam sua marca. Onde se instalam, transformam. Onde se movem, reorganizam o ambiente. Não há exibição, apenas ação. Não há espetáculo, apenas resultado. E é aí que reside seu verdadeiro poder, na capacidade de transformar o mundo em silêncio absoluto. Essa força silenciosa é uma das características mais impressionantes das formigas cortadeiras. Enquanto muitos vivem para aparecer, elas vivem para fazer. Enquanto se busca fama, elas buscam função. E enquanto tantos se exaurem em tentativas de ser notados, essas pequenas criaturas moldam a realidade sob os pés de todos, invisíveis, mas indispensáveis. Elas não precisam ser vistas para serem essenciais. Seu valor não está em sua aparência, mas em sua ação contínua, metódica e comprometida. Essa lição vai muito além da biologia. É um chamado à introspecção, em uma sociedade que se tornou ruidosa demais para escutar o que realmente importa. Talvez o silêncio não seja a ausência de poder, mas sua forma mais pura. Talvez a verdadeira transformação não aconteça sob holofotes, mas nas pequenas decisões diárias, nas tarefas feitas com dedicação, nos compromissos cumpridos sem alarde. Talvez o impacto real esteja em servir sem esperar aplausos, em construir sem buscar reconhecimento, em viver com propósito, mesmo que ninguém veja. As formigas cortadeiras revelam, sem dizer uma palavra, que o mundo pode ser dominado sem gritos, que a ordem pode ser estabelecida sem imposição, que grandes conquistas podem nascer do trabalho paciente e discreto. Em um mundo obcecado por likes, visibilidade e fama instantânea, elas nos lembram que o verdadeiro valor de uma vida não está em quanto se é visto, mas em quanto se realiza. Elas caminham em silêncio, mas cada passo que dão ecoa no equilíbrio de ecossistemas inteiros. No final das contas, talvez o segredo para dominar a própria vida não esteja em fazer mais barulho, mas em fazer mais sentido. Talvez o maior poder seja aquele que não precisa se mostrar para existir. E talvez, assim como as formigas cortadeiras, sejamos mais eficazes quando deixarmos de buscar a atenção do mundo e passarmos a focar no que realmente precisa ser feito, com humildade, constância e convicção. Há algo de extraordinário na permanência das formigas cortadeiras através do tempo. Elas não apenas existem, elas persistem. Desde eras remotas, muito antes dos primeiros humanos acenderem fogo
Ao desenharem símbolos em cavernas, essas criaturas já caminhavam em silêncio, cultivando fungos no subsolo e organizando sociedades subterrâneas com uma eficácia assustadora. E o mais surpreendente, continuam fazendo isso até hoje, sem crise de identidade, sem colapso ecológico, sem esgotamento de recursos. O sistema delas é funcional, equilibrado e sustentável. É um modelo que resiste ao tempo, porque foi construído sobre os pilares certos. As formigas cortadeiras não vivem em excesso, não exploram seu ambiente até o esgotamento. Elas consomem o necessário, respeitam os ciclos naturais e se adaptam ao ritmo da vida, e não ao da ambição. Quando um recurso se torna escasso, elas não guerreiam entre si. Recuam, reavaliam, redirecionam suas energias. Não há ganância, não há expansão desenfreada, não há dominação predatória. Tudo é medida, tudo é ajuste, tudo é permanência. Esse comportamento contrasta violentamente com o que vemos em muitos aspectos da civilização humana. Nossa história é marcada por ascensões e quedas, por impérios que se ergueram sobre a exploração e ruíram por dentro, corroídos pela própria insustentabilidade. Enquanto as formigas constroem com constância, nós frequentemente destruímos com pressa. Enquanto elas mantêm equilíbrio com seu habitat, nós frequentemente o devastamos em nome do progresso. E enquanto elas vivem em função de um sistema que beneficia todos os membros da colônia, nós ainda lutamos para conciliar interesses individuais e coletivos. O segredo da longevidade das formigas cortadeiras está em sua capacidade de ouvir o ambiente. Elas não impõem. Elas dialogam com a natureza. Se o clima muda, elas ajustam suas câmaras. Se uma espécie de planta se torna tóxica, abandonam-na. Se o solo endurece, procuram um terreno mais fértil. Cada decisão é uma resposta inteligente ao mundo ao redor. E é por isso que não entram em colapso, porque não lutam contra o ambiente. Se moldam a ele. E ao fazer isso, moldam o próprio futuro. Essa forma de existência revela uma sabedoria profunda, quase espiritual. As formigas não têm planos quinquenais, não estabelecem metas ambiciosas, não acumulam recursos desnecessários e mesmo assim prosperam. Sua estabilidade não vem da força, mas da harmonia. Não vem da conquista, mas da manutenção. Não se baseia na velocidade, mas na constância. Elas nos mostram que o verdadeiro progresso não é linear, não é vertiginoso, não é baseado em crescimento infinito. É cíclico, equilibrado e profundamente conectado ao todo. Em tempos de crise ambiental global, de colapsos econômicos e sociais, olhar para as formigas cortadeiras é como acessar um espelho natural, que reflete o que deveríamos ter aprendido há muito tempo. Que a sobrevivência a longo prazo não depende de quão rápido podemos crescer, mas de quão bem conseguimos permanecer. Permanecer úteis, permanecer equilibrados, permanecer vivos. As formigas cortadeiras não gritam, não se impõem, não buscam glória, mas com disciplina, propósito e trabalho invisível, transformam tudo ao seu redor. Que lição poderosa temos diante de nós? Uma civilização inteira operando debaixo da terra, nos ensinando que a verdadeira força vem da união, da constância e da entrega silenciosa ao bem comum. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo maior por trás do aparente simples. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, então cumpri meu papel. Agora eu te convido a fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e curta este vídeo. Aqui você encontra conteúdos que não apenas informam, mas despertam, que não apenas mostram, mas transformam. Sua presença é fundamental para que essa mensagem continue alcançando mais e mais pessoas. Vamos juntos revelar os segredos do invisível, compreender a inteligência por trás da natureza e aprender com quem sempre soube o que nós ainda estamos tentando descobrir.